bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso rápido Montagem de Computador. Eu sou o professor Paulíbio, do grupo Happy Hardware, e atuo como técnico de informática há mais de 20 anos. Nesse curso, eu vou ensinar você como desmontar o seu computador da forma correta, identificando todas as peças que são necessárias para que um computador funcione. Também vou ensinar como você montar novamente o computador da forma correta. Mas a pergunta é, por que desmontar o computador? Algumas vezes você aperta o botão do seu computador e ele simplesmente não liga. E muitas vezes o problema é simplesmente um pouquinho de sujeira ou alguma peça que desencaixou. Eu, como técnico, por experiência própria, já fui acionado inúmeras vezes para realizar atendimento e ao chegar no cliente o problema simplesmente era uma sujeirinha lá nas peças do computador, ou ele tentou mudar o computador do lugar, empurrou com o pé sem querer, bateu e aí desencaixou alguma peça, um fio, e dessa forma, por ele não saber desmontar o computador, ele teve que acionar um técnico e gastar dinheiro. Então vem comigo, vou te ensinar a perder o medo do computador e a montar e desmontar o seu próprio computador. Bem-vindos à nossa primeira aula. Eu quero mostrar para vocês aqui a parte de trás do computador e refrisar o seguinte, que antes de você fazer a manutenção no computador, desmontar, enfim, mexer em qualquer coisa nas partes internas do computador, nas peças, primeira dica importante, cabo de energia, tá? Você vai precisar desconectar o cabo de energia que vem da tomada, do estabilizador, no break, enfim. Ele traz energia para alimentar a fonte e a partir daqui ele alimenta as demais peças. Então, ó, primeira coisa, não trabalhe com o computador conectado na energia, ok? Então essa é uma dica super importante. Aqui na parte traseira do computador, nós percebemos que existem alguns dispositivos conectados aqui no computador. Então antes de eu desmontar, tirar a placa e tirar as peças de dentro do computador, eu preciso também soltar esses cabos. Esse cabo aqui, que é o cabo do monitor, tem uma rosquinha, você desrosqueia ele, é conhecido como cabo VGA, né? O cabo de dados que manda a imagem do computador para o monitor. Logo embaixo também tem uma entrada, ou aliás, uma saída HDMI, onde também sai a imagem pelo HDMI. Nesse caso aqui eu estou usando apenas o VGA, posso usar um ou outro. Esse encaixe aqui em cima, esses dois conectores conhecidos como PS2, são conectores mais antigos. Um deles é destinado para o uso do mouse e o outro destinado para o uso também do teclado, mas dificilmente encontra teclado e mouse para comprar com esses encaixes. E lembrando que as placas mães novas também não costumam mais vir com esses encaixes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, dois dispositivos plugados no USB do computador, que é um mouse e um teclado. Então, eu posso plugar em qualquer USB, não tem uma porta USB específica para eles. Então, quando eu for desconectar, não tem problema em conectar depois uma outra porta. Então, isso aqui não se preocupa com isso, ok? Um outro cabo que costuma se ter no computador é o cabo de rede. O cabo de rede, ele tem uma alavanquinha, é só você apertar e você puxa. Esse cabo vem geralmente do roteador, aonde traz internet para o seu computador. Agora, se ele estiver usando Wi-Fi, naturalmente não precisa desse cabo, né? Tem uma outra placa específica para o Wi-Fi. E aqui você tem também um encaixe de som. Geralmente, se tiver uma caixinha de som, ela vai estar aqui nessa do meio. E aí você também precisa soltar. Uma vez que eu soltei, desconectei tudo do meu computador, agora eu vou ter condição de fazer a desmontagem dele. Então, agora que você já identificou aqui, né, onde está a placa-mãe, a parte traseira do gabinete, e nós precisamos abrir a lateral do gabinete para ter acesso às peças. Por padrão, o lado que a placa-mãe está, se eu tirar essa tampa daqui, eu vou acessar a placa-mãe na parte de trás dela. Então, eu não vou conseguir acessar os componentes. Então, eu preciso tirar a tampa da lateral oposto aonde está a placa-mãe, ok? Se eu fizer isso, como o caso aqui, ó, já tirei a lateral, apenas 2 parafusos, soltei os parafusos, arranquei a tampa. Eu já tenho acesso a tudo dentro aqui do gabinete, todas as peças. Então, eu já vejo, por exemplo, a fonte, que é onde alimenta a placa-mãe e os dispositivos conectados na placa-mãe.
bem como também HD, drive de CD, DVD, enfim. Então a primeira peça que eu vou desmontar aqui em aula vai ser a fonte. Nós vamos agora retirar a fonte do gabinete e à medida que eu for desmontando o computador, eu vou apresentando cada peça dele.